Para essa primeira tendência, eu gostaria de ilustrar as atividades desse tipo com uma que nos foi proposta no ensino de Álgebra 1. A questão em si não era complicada, a gente só tinha que encontrar um valor real para A que fizesse a função resultar em um valor real. Mas a forma como a gente alterou e resolveu a questão de novo nos fez aprender muito mais sobre o assunto, junto com a professora. Bom, para resolver esse tipo de questão aqui, não tem muita dificuldade, né? O nosso A é sempre real. Então a gente sempre pode escrever esse 1 mais A sobre 1 mais AI multiplicando o conjugado do denominador em cima e embaixo. A gente pode fazer isso aqui. Então, aqui embaixo a gente vai ficar com 1 mais A ao quadrado. E em cima a gente vai ficar com a parte real, vai ser quando a gente multiplicar o A por 1, então a gente vai ter A. E a parte imaginária. E quando a gente multiplicar as partes imaginárias, né, a gente vai ter A também. E a parte imaginária vai ser quando a gente multiplicar imaginário por real. E depois real por imaginário. Então a gente vai ter aqui i menos a ao quadrado i, certo? Então, como a gente quer zerar a nossa parte imaginária, o que é a nossa parte imaginária? É 1 menos a ao quadrado, certo? A gente quer que isso seja igual a zero. Então, quando isso aqui for igual a zero, a gente vai ter a ao quadrado igual a 1, que significa que a vai ser igual a mais ou menos 1. Então, tá aqui a nossa resposta final. Essa é uma versão mais simples do problema, né? Ok, agora, isso não é uma tarefa rica, nem se encaixa como uma aula por resolução de problemas. Eu escolhi falar sobre isso por causa da postura da professora, quando a gente perguntou: e se A fosse um número complexo então? Ela disse: não sei, vamos descobrir. Bom, para essa versão da questão, fica um pouco mais complicado pelo A ser complexo. Mas a gente pode escrever o A como M mais NI, com M e N reais, né? Então a gente pode reescrever isso aqui de uma forma que fica mais conveniente. Sobre 1 mais MI menos N, certo? O que acontece quando a gente multiplica isso aqui por I, a gente fica com MI menos N. Apesar de ser um pouco mais estranho, a gente ainda pode multiplicar pelo conjugado desse denominador. Ele vai ficar assim, 1 menos N menos MI. E isso vai tirar os números complexos do denominador e vai deixar só no numerador. Então, como a gente só se preocupa se a parte imaginária vai ser zero ou não, vamos pegar só a parte imaginária que sai dali. Então, o número de cima vai ficar assim, né? N mais 1 vezes I, botando o I em evidência desse lado. E a gente vai multiplicar por 1 menos I, 1 menos N, quer dizer, menos MI. Tudo isso multiplicado aqui. Então, pegando só a parte imaginária para agilizar, a parte imaginária vai ser quando a gente multiplica real por imaginário. Então a gente vai ter menos m ao quadrado i. E a parte imaginária por real. Então aqui é 1 mais n, aqui é 1 menos n. Quando a gente multiplica, a gente vai ter 1 menos n ao quadrado com o i do ladinho. Então a gente quer que. Na verdade, isso aqui não é igual, né? Mas a gente está. Isso implica que isso aqui vai acontecer. Então a gente quer que m ao quadrado menos n ao quadrado mais 1 seja igual a zero, que essa é a parte imaginária do nosso número complexo. Então a gente vai ficar com n ao quadrado mais n ao quadrado igual a 1, o que significa que a raiz de m ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 1. Parece meio aleatório, mas isso aqui é exatamente o módulo de A. Então, o nosso valor só vai ser real, puramente real, quando o módulo de A for igual a 1. De repente, a questão ficou muito mais interessante do que antes. Agora a gente tinha uma solução geral para A, a gente tinha um caso especial que gerava uma indeterminação. A gente queria saber, professora, tem algum motivo para isso acontecer? A gente tem como enxergar isso de algum jeito? E ela respondeu, aula que vem a gente vê. Então, para explicar um possível motivo, uma visualização do que a gente estava fazendo antes, ela pediu para a gente imaginar isso aqui. O nosso A é um número complexo, então o nosso AI vai ser a rotação de 90 graus desse mesmo número complexo. Então a gente pega essa rotação e soma 1, e a gente vai deslocar o número complexo para cá. Enquanto se a gente somar i no nosso número complexo original, a gente tem esse valor aqui em cima. Agora, o que a gente estava querendo fazer? A gente estava querendo fazer o a mais i dividido pelo ai mais 1
pertencer aos reais, certo? Então, basicamente, o que ela disse foi: a rotação feita por esse número complexo aqui tem que ser cancelada pela rotação feita por esse complexo aqui. Ou seja, os três, os três números, a origem, o nosso AI mais um e o nosso A mais I, tem que estar sobre uma linha só. E ela usou o exemplo de paralelogramos, porque a gente pode fazer um paralelogramo com todos os valores que estão sendo somados aqui, né? Então, esse daqui vai ser um paralelogramo, esse aqui vai ser outro. Então a gente quer que esses três valores, esses três pontos sejam colineares, então ela ofereceu essa visualização aqui com os paralelogramos. O que deixou a questão 10 vezes mais divertida de uma vez só. E realmente, toda vez que o A tiver módulo 1, esses três pontos vão ser colineares. A gente testou para várias situações sobre sobre o círculo unitário. E quando o módulo de A não for 1, ele sai de sincronia. Então a gente brincou com vários valores que essa função pode assumir. E essa conexão dos números complexos com essa visualização geométrica mostrou que os números complexos sempre têm uma interpretação muito maluca por trás, assim. Foi só a função era bem simples no começo, mas a professora foi atrás de nos mostrar essa conexão e por isso a questão ficou muito mais interessante do nada. Para essa tendência, eu queria ilustrar usando a programação na matemática elementar. Considerando que o assunto dessa cadeira é trabalho com funções e algoritmos, ela faz um excelente trabalho em apontar a matemática do cotidiano e levar em consideração o histórico de cada aluno que está cursando. Essa cadeira se baseia fortemente na filosofia e na ideologia de Seymour Papert, que considera que a autonomia e a autoestima do estudante são duas das partes mais importantes durante o aprendizado do aluno. Essa aqui é uma atividade que eu peguei para usar de exemplo das que a gente tinha na cadeira. Então, nesse caso, ele vai nos mostrar uma imagem de um polígono estrelado de 5 vértices e vai mostrar como que ele gerou essa imagem. E aí ele vai generalizar isso para outros possíveis valores e ele nos diz para testar. Se a gente testar o valor n para 3, se a gente testar o valor k para 1, 2, 3, 4, 5, 7, o que vai acontecer com a nossa imagem? O que vai sair do programa? E para testar se a gente entendeu o que está acontecendo, ele vai nos pedir para criar essas imagens aqui em específico. Então, para criar a imagem A, por exemplo, ela tem 10 vértices, e a cada vértice que a gente chega, a gente pula para o terceiro vértice em relação a ele. Então, a gente vai colocar 3 no K. E o tamanho da imagem não importa muito, porque o formato segue igual. Então, para testar se a gente entendeu, a gente tem que usar os valores certos para gerar essas imagens. E no final, ele pede pra gente analisar o triângulo do meio do nosso polígono estrelado para calcular o raio de uma circunferência circunscrita a esse polígono. Então, funcionaria com outros valores aqui, por exemplo, se eu botasse 9, 7, 50, sempre fazer polígonos estrelados com a circunferência em volta, porque todos os valores aqui são calculados em função de L e NK. É interessante observar que para qualquer atividade desse tipo, nenhuma solução é única, porque criar um programa é praticamente explicar a tua linha de raciocínio para um computador. E existem infinitas formas de explicar a tua linha de raciocínio.